os irmãos para abrir, as suas Bíblias aí, no livro de Levíticos, Levíticos capítulo 25. Levíticos está logo no início da Bíblia. Terceiro livro das Escrituras, Levíticos capítulo 25, verso número 8. Quantos foram abençoados aí pelo nosso coral nessa manhã? Que coisa linda, viu, Neto? Glória a Deus pela vida do nosso coral, pelos instrumentistas, pelos cantores. Maravilhoso, a gente vê a excelência, na adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno, meu irmão? Então a gente tem que realmente entregar o nosso melhor, e o nosso coral tem conseguido traduzir isso com a sua musicalidade, com a sua verdade, com a sua essência, com a presença de Deus se manifestando entre nós. Então nós somos muito gratos a Deus pela vida do nosso coral, É uma bênção para a nossa comunidade. Então vamos ler aí Levítico capítulo 25, verso de número 8. Diz assim o texto: contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a sua propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Amém? Bom, tenho uma mensagem para compartilhar com a igreja, e o tema da mensagem é a espera. Amém? A espera representando ali um modo de se estar, De se estar à espera de algo. E fato é, irmãos, que todos nós, temos que no decorrer da vida, temos que aprender a lidar com a espera, não é isso? Eu e minha esposa estamos grávidos agora da nossa segunda bebê, e a gente queria logo que a gestação, fosse acelerada, mas nós temos que esperar 9 meses para a criança nascer, Foi aquela ansiedade de você querer conhecer o rostinho, e aí a criança nasce, aí vem, a espera para ela poder começar a comer, a introdução alimentar, vem a espera para começar a engatinhar, a andar, a falar, e nós somos acostumados a ter que esperar em diversas nuances da nossa vida. Fato é que, inclusive, as crianças também precisam aprender a esperar. A Olivinha, por exemplo, a irmã está sendo tratada nesse processo, de vez em quando não, quase sempre nós temos aqui aniversários das crianças, dos filhos dos pastores, dos irmãos, e o povo aqui gosta de ter bastante filho, Então sempre tem. Aí a gente fala assim: Olivinha, hoje à noite a gente vai no aniversário. Aí ela fica toda eufórica, Aí ela tem a sonequinha da tarde dela, que dura geralmente 1 hora ali, mas dia de aniversário, quando ela fica sabendo, ela dorme muito menos, dorme 20, 30 minutos e acorda: quero ir para a festa, quero ir para a festa. E aí a gente entra no carro, ela fica ali animada: vai carro, ela quer ir para a festa. Ou seja, a irmã está no processo, sendo tratada para aprender a esperar, Mas fato é que todos nós temos que lidar com isso. Você talvez, depois de um dia de trabalho, você tenha a espera para poder chegar na sua casa, para repousar, não é isso? Tem a espera pelo final de semana, Todo mundo gosta que a sexta-feira chegue. Tem a espera pelas suas férias que estão se avizinhando. Ou seja, nós somos acostumados em diversas perspectivas a ter que esperar. Talvez você esteja à espera de algo acontecendo na sua vida, à espera de um aniversário, à espera de alguma situação ou ocasião especial. E existem esperas que são objetivas, como eu falei aqui, dei alguns exemplos práticos, mas existem também esperas subjetivas. Talvez você esteja à espera de um milagre. Talvez você esteja à espera de uma restauração familiar, à espera de um perdão a ser liberado. Talvez você esteja por uma espera de dias melhores. E aí eu me lembro, do diácono Rogério Flauzino, que vai dizer: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos. Você conhece, Talvez você esteja à espera de um amor, não é verdade? Aí vem agora o apóstolo Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela, está me esperando na janela. Todos nós temos que aprender a lidar com a espera. E esse texto que nós lemos aqui também fala a respeito de uma espera que a nação de Israel vivia enquanto povo, enquanto território, que era o ano do jubileu. Diga comigo: ano do jubileu. Pastor, o que é jubileu? Bom, vamos lá. O jubileu era
uma festa específica, era um ano específico, que o próprio Deus designou para a nação de Israel, tudo bem? Então, esse jubileu acontecia a cada 50 anos. Quantos anos, gente? 50. Então, o jubileu acontecia a cada 50 anos e era uma ordenança do próprio Deus. Bom, e o jubileu, ele tinha algumas características muito específicas. Então, acontecia a cada 50 anos. Você vai se lembrar que Deus disse para a nação de Israel, para o seu povo, que eles deveriam descansar no sábado. Amém? Então, a cada 6 dias, eles descansavam no 7º. Tudo bem? E havia também um descanso que era referente aos anos. Então, havia o descanso semanal, mas havia também um descanso em relação aos anos. Ou seja, a cada 6 anos trabalhados, no 7º ano, eles deveriam também descansar. Isso é conhecido como o ano sabático. Amém? Então, você trabalhava 6 anos e no 7º você descansava. Quem não gostaria, né? Maravilhoso. E o que acontece? A cada 7 ciclos de sabáticos, ou seja, a cada 49 anos, no 50º, no ano 50, era celebrado o jubileu. Você entendeu? Vou repetir aqui. Então, dentro da semana, 6 dias se trabalha, no 7º descansa. Dentro dos anos, 6 anos se trabalha e no 7º ano descansa. Eles não plantavam, tinham que ficar ali confiando na bondade do Senhor. E o que acontece? A cada 7 ciclos de 7 anos, então faz a conta comigo. 7 vezes 7, dá quanto? 49. Então imagina aí 7 ciclos de 7 anos. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, dá 49. O ano 49 era um dos sétimos anos, sim ou não? Então era um ano de descanso. O que acontece? Quando chegava no ano 50, vinha outra bênção. Eles descansavam mais um ano. Amém? Então, no 50º ano, era um ano também de descanso. Então eles pegavam o descanso do ano 49 e o ano 50 era um ano de descanso também. Então olha que maravilha, né? Eram 2 anos ali descansando, sem arar a terra. E eles tinham que confiar, aprender a confiar na bondade do Senhor. Olha o que diz Levítico 25, 21. Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer a colheita do 9º ano. Então o que acontece? O 6º ano eles trabalhavam, no 7º descansavam. Vou voltar aqui no 48. 48 trabalhava, 49 descansava, no 50 descansava. Quando eles começavam a plantar no 51, não tinha colheita ainda, porque eles estavam começando a plantar. Mas a bênção do Senhor alcançava inclusive esse 51º ano. Amém? Então esse era o ano do jubileu. Bom, e o ano do jubileu, irmãos, ele tinha 3 características, que são 3Ds: dívidas perdoadas, descanso e dignidade restaurada. Então, o que acontece? Além de descansar, de não precisar trabalhar, porque o Senhor dava a colheita abundante para a nação de Israel, era um ano onde todas as dívidas eram perdoadas. Então, se alguém chegasse no ano 50 devendo alguém, a dívida era cancelada. Tirava-se o nome do SPC. Amém? Dívidas perdoadas. E sabe o que mais? Olha que bênção. Se de repente alguém em Israel precisou de repente vender um bem, uma casa, um terreno, né? Não tinha carro naquela época. Se precisasse vender um bem para pagar uma dívida, porque às vezes acontece, né? A pessoa se aperta, aí precisa vender um imóvel, precisa vender um bem para poder pagar a dívida. Em Israel, no 50º ano, que era o ano do jubileu, se a pessoa tivesse que ter vendido antes para pagar alguma dívida, o que acontece? Aquele terreno voltava para a pessoa, irmão. Que maravilha, não é não? Então, os territórios eram devolvidos. Por que isso? Porque Deus distribuiu as 12 tribos por igual. E era uma forma de se manter uma isonomia ali entre os povos. Então, no ano 50, o terreno que foi vendido para outro por causa de uma dívida voltava para aquele hebreu. Olha que interessante. Então, era uma forma da nação ficar sempre com a terra dividida conforme Deus tinha dado. Então, primeira coisa, era um ano de dívidas perdoadas. Segundo ponto, era um ano de descanso. Porque eles não precisavam trabalhar no ano do jubileu, porque eles colhiam a bênção dobrada que Deus tinha dado no ano anterior. Amém? Então era um ano de descanso. E terceiro, era um ano também de libertação de escravos. Então, se alguém fosse escravo em Israel, porque também as pessoas às vezes quando não tinham posses, elas se davam como parte da dívida. Ela falava assim: olha, eu vou me tornar escravo de você, eu estou te devendo, eu não tenho como pagar, então eu vou me tornar seu escravo. E aí a pessoa se trabalhava como escravo. Aí no ano 50, todos os escravos eram libertados.
Então, esse era o ano do jubileu, e ele tinha 3 características, que eu vou chamar aqui dos 3 P's. Ele era pré-estabelecido, ele tinha um parâmetro e ele era proclamado. Primeiro P, ele era pré-estabelecido. Então, o que acontece isso? Ele era fixo no calendário. Então, vamos supor, se eu contrair uma dívida hoje, não começa a contar 50 anos a partir da minha dívida. Começa a contar 50 anos de acordo com o calendário. Então, pode ser que eu contraí uma dívida 1 ano antes do jubileu. Então, quando chegasse o jubileu, aquilo já estava estabelecido, não tinha que esperar 50 anos, já estava no calendário. Então era pré-estabelecido a data, não era conforme a individualidade de cada um. Então era pré-estabelecido. Ele também servia como parâmetro, tudo bem? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que faltasse 40 anos para o próximo jubileu. Aí o pastor João ia chegar para mim e falar assim, olha, eu estou te devendo, eu não tenho como te pagar, vou vender a minha casa para você. Aí vai falar assim, ó, como falta 40 anos, ou seja, você vai poder usar bastante a minha casa vai valer R$1 milhão. Eu falo, amém, pastor João, pode me dar, me paga aí que você está me devendo. Agora, vamos supor, se faltasse 1 ano para o jubileu, o valor da casa não seria mais o mesmo. O pastor João não poderia me vender por R$1 milhão, ele iria me vender por, talvez, R$10 mil. Ou seja, o jubileu servia como parâmetro. As coisas eram valorizadas de acordo com a distância do jubileu. Então, se faltasse muito tempo para o próximo jubileu, as coisas tinham muito valor. Se faltasse pouco tempo, quem está recebendo aquele bem não poderia usufruir por muito tempo, então ele valeria menos. Então, ele servia como um parâmetro e também ele deveria ser proclamado em Israel. A Bíblia diz que o jubileu, ele era tão esperado por Israel, que a nação naquele dia paralisava. E eles proclamavam com trombetas, com chifres de carneiros, que o ano do jubileu chegou. Então eu queria que você se colocasse em Israel agora. Você está vivendo no Brasil, mas tenta imaginar você em Israel no ano anterior ao ano do jubileu. Imagina que o ano que vem aqui no Brasil, 2025, vai ser o ano do jubileu. Imagina que você está endividado. Imagina que você não tem como pagar a sua dívida. Ou imagina que você está escravo de alguém. Imagina que você está numa situação difícil. E você sabe que no ano do jubileu, tudo vai ser zerado. A sua dívida vai ser zerada. Se você é escravo de alguém, você vai ser liberto. Então, você consegue imaginar que o coração dos israelitas aguardava o ano do jubileu? Quem estava escravo, quem estava preso, quem estava em débito, quem estava em dívida, quem estava no SPC de Israel, quem estava aprisionado, você consegue imaginar que havia uma expectativa, uma vontade de não ver a hora do ano da libertação chegar? Amém. Esse era o contexto do ano do jubileu. Aí talvez você está pensando assim, bom pastor, eu entendi que era um ano muito aguardado, que deveria ser proclamado. Mas talvez hoje as minhas dívidas sejam outras. Como eu gostaria que houvesse um ano do jubileu para as minhas relações. Como eu gostaria de não me sentir mais em dívida com a minha família. Como eu gostaria de não me sentir mais em dívida, em débito com o meu passado. Como eu gostaria de não me sentir culpado ou condenado pelas decisões que eu tomei lá atrás. Ah, se eu pudesse, pastor, voltar atrás. Para não me sentir mais assim, em dívida, em débito. Ou talvez você hoje esteja fadigado, cansado. E talvez hoje tudo que você gostaria que um jubileu de descanso viesse sobre você. Para apaziguar os seus ânimos. Para apaziguar as inquietações do seu coração. Talvez, quem sabe, hoje você gostaria tanto de ser abraçado por uma paz que limpasse todas as suas preocupações. Ou talvez hoje, como você gostaria que um ano de jubileu chegasse para alguma prisão que você está. E talvez não estamos falando de prisões físicas, mas talvez você está preso emocionalmente a alguém. Talvez você está preso a algum vício. Talvez você está preso a alguma situação que te desfigura, que te corrói por dentro. Talvez você chegou aqui nesse culto sem perspectiva, sem expectativa do que Deus ia fazer. E talvez você chegou aqui hoje clamando por dentro por um jubileu, mesmo sem saber. Você clama, Senhor, como eu queria me ver livre dessa situação. Como eu queria estar pacificado em relação a isso. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Que esse jubileu, ele é possível de ser feito na sua vida.
Pastor, onde está escrito isso? Está escrito que é só para Israel. Vem comigo agora em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso número 17. Lucas 4, 17 diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Algumas versões vão dizer o ano aceitável do Senhor, eu gosto dessa expressão. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Então Jesus aqui está iniciando o seu ministério. Na verdade, em Lucas capítulo 3 ele foi batizado no Jordão. Em Lucas capítulo 4 ele foi tentado pelo diabo no deserto. E agora ele começa a percorrer as sinagogas, e ele chega na cidade de Nazaré, que foi a cidade que ele foi criado. E Jesus chega na sinagoga, era um sábado, e Jesus chega na sinagoga. E o que acontece? A Bíblia nos conta que Jesus pega um livro, ele se levanta para ler uma passagem que estava num rolo da sinagoga. Hoje nós temos livro, né, temos e-books, mas naquela época as escrituras elas estavam inseridas em rolos. Então era uma espécie de couro de animal que era escrito e enrolado em dois rolos, né? Então um rolo ia sendo desenrolado e o outro ia ganhando aquilo que foi desenrolado. E aqui há uma divergência. Alguns acreditam que havia um texto pré-determinado para ser lido em cada encontro nas sinagogas. E outros acreditam que foi Jesus que abriu ali Isaías e quis ler aquele texto. Bom, a gente não tem como confirmar isso, mas existem essas duas possibilidades. Fato é que Jesus se levanta na sinagoga e ele pega o rolo ali e ele lê essa passagem. E essa passagem que ele leu era uma passagem do profeta Isaías. Amém? Isaías 61, ele lê esse texto, Isaías 61, se puder colocar na tela, Isaías 61, verso 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. O próximo. Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, Jesus ele lê uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Então, Isaías, ele era um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Era um profeta que profetizava a respeito da vinda do Messias. E a profecia de Isaías, no capítulo 61, está falando a respeito de um que viria para proclamar um ano aceitável. Amém? E você há de convir comigo que o jubileu, ele era muito bom, sim ou não? Maravilhoso, dívidas perdoadas, todo mundo era livre, todo mundo voltava para sua casa. Era um ano maravilhoso. Mas o jubileu, ele tinha uma reverberação natural. Falava de posses, de terras, de riquezas, de escravidão. Mas fato é que o jubileu não poderia resolver um problema que o homem tinha. Que era o quê? O problema da sua morte espiritual. O homem estava desconectado do Senhor, desconectado de Deus. E aí vem Isaías para profetizar alguém que poderia, inclusive, solucionar o problema das prisões espirituais. E aí Isaías profetiza a respeito da chegada do Messias. E aí aqui agora então, Jesus pega o livro e ele lê: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus está querendo dizer assim: ei Israel, sabe a profecia que vocês aguardavam? Porque vocês viviam o jubileu era muito bom, mas ele resolvia em partes alguns problemas sociais. Mas o jubileu jamais pôde resolver um problema espiritual, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Havia um escrito de dívida contra cada um que estava debaixo de uma situação de morte espiritual. Aí Jesus diz assim: eis que hoje se cumpriu essa profecia. O que Jesus estava querendo dizer: ei, o que vocês tanto aguardavam, que era alguém que viesse para solucionar a falta de conexão entre vocês e Deus, o problema do pecado, a desconexão espiritual. Eu cheguei
para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Cristo vem inaugurar um novo jubileu. Um jubileu não só de questões sociais, de questões territoriais. Jesus amplifica o jubileu para questões espirituais, para proclamar um ano onde nós seríamos totalmente aceitos por Ele. E aí o texto vai dizer que os judeus ali se irritaram, né, e quiseram matar Jesus. Porque eles falaram assim, ué, esse não é o filho do José, dali, não era o vizinho, soltava pipa aqui na rua? Agora ele está dizendo que ele é o Messias. Mas Jesus veio dizer que ele era o próprio jubileu. O jubileu de Israel era insuficiente para o homem caído. Mas Jesus vem inaugurar um novo jubileu. E olha que interessante, existe um historiador chamado James Ussher, que ele diz que o primeiro jubileu em Israel foi comemorado quando eles entraram em Canaã e as terras foram divididas. Isso se deu pelo ano de 1470 a.C. Amém? Então, 1470 anos antes de Cristo. E ele fez os cálculos, e ele disse que quando Jesus lê essa profecia, né, foi 30 jubileus para frente. Então calcula comigo, 30 jubileus vezes 50 dá 1.500 anos. Então você pega 1470 a.C. e joga 1.500 anos para frente. Vai dar por volta do ano 30, que quando Jesus iniciou seu ministério. Amém? Fato histórico aqui. Então Jesus veio inaugurar um novo jubileu. Agora você precisa entender. Bom, pastor, eu sabia que uma hora o evangelho ia me beneficiar de alguma forma. Porque você falou que Jesus veio ampliar o jubileu, então quer dizer que aquilo que valia no jubileu lá atrás vale para mim hoje também? Então nós precisamos entender como que é a abrangência do jubileu hoje para as nossas vidas. Primeira dúvida, o jubileu de Jesus, ele é literal ou ele é posicional? Porque se ele for literal, a gente há de convir que se você vendeu algum carro, algum terreno, quando chegar o ano do jubileu, esse carro vai voltar para você. Pastor, eu quero que seja literal. Ou, você há de convir que se você está devendo de alguma forma, no ano 50 vai ser quitada essa dívida. Ou, a cada 7 anos, o seu patrão vai te dar um ano de férias. Amém? Quem recebe? Ó, irmão, eu queria que fosse literal, né? A cada 6 anos você tirar um ano, é bom, né? Só que nós precisamos entender, e eu já vi alguns bons pregadores falando sobre isso, né, que o ano do jubileu era um ano de bênçãos duplicados, ou seja, eram 2 anos sem trabalhar. E aí declara, você vai ter bênçãos duplicadas. Nós precisamos entender que o jubileu de Cristo, ele não é literal, ele é uma verdade posicional. Nós estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso tudo se fez novo. Então o jubileu do nosso Senhor, ele é um jubileu posicional. Aí também nós precisamos perguntar se ele é em relação à temporalidade, se ele é pontual ou atemporal. Pastor, o que é isso? Não entendi nada. Se é pontual, é que se refere a só um ano da sua vida. Então, o que Jesus conquistou na cruz para você vale só por um ano da sua vida? Você há de convir que não. Que o jubileu de Jesus, ele não é pontual, não vale por um ano, não tem prazo de validade. O jubileu de Jesus, ele é atemporal. Ele abrange toda a sua vida, toda a sua história. Passado, presente e futuro. Até porque passado, presente e futuro são inquietações nossas, né? Deus não está preso à linha do tempo, ele vive no Kairos, o tempo oportuno de Deus. E o jubileu de Cristo, nós precisamos entender que ele foi ressignificado. Você há de convir comigo que não é igual ao jubileu de Israel, mas ele foi um jubileu ressignificado. Por exemplo, talvez você fique até inquieto quando a gente fala de ressignificação das Escrituras, né? Mas, por exemplo, você há de convir comigo que a Bíblia diz que Israel deveria, por exemplo, sacrificar animais. Você está familiarizado com isso? Para eles serem perdoados de pecados, eles precisavam sacrificar animais, sim ou não? Tá. Você hoje precisa sacrificar animais? Graças a Deus, porque a cruz de Cristo ressignificou uma ordenança que era só para Israel. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz ali no Antigo Testamento que o amor a Deus, nós deveríamos amar a Deus, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora na nova aliança, Jesus ensina a nós amarmos o próximo, não como a nós mesmos, mas como ele nos amou. Ou seja, a nova aliança, ela amplifica, ela ressignifica algumas coisas da antiga aliança. Os sacrifícios, por exemplo, ficaram para trás. Mas algumas coisas continuam válidas, mas foram ressignificadas. O amor ao próximo hoje, na nova aliança, nós precisamos continuar amando a Deus,  mas não mais como a nós mesmos, mas como Ele nos amou.
O não adulterarás da antiga aliança continua válido da nova aliança hoje, sim ou não? Sim, mas ficou diferente, foi ressignificado. Porque na antiga aliança só era considerado adultério quando houvesse o ato em si da relação sexual. Hoje, na nova aliança, o simples fato de você desejar no coração, você já cometeu adultério. Então você há de concordar comigo que alguns preceitos da antiga aliança foram ressignificados. E é isso, esse paralelo que eu quero propor para você que você entenda que aquele jubileu que Israel vivia, ele era limitado. Ele falava só de questões econômicas, sociais. Mas o jubileu de Jesus, ele foi amplificado, ele foi ressignificado e abrange todo o nosso ser espiritual e corpo. Amém? Então, o jubileu de Cristo foi ressignificado. Então, hoje, o jubileu de Cristo, ele é uma posição que Cristo Jesus conquistou para você. Então, é por isso que hoje você não precisa mais viver condenado a situações que te desfiguraram. Você não precisa mais hoje viver aprisionado a vícios. Você não precisa mais hoje viver dependente de relações para te afirmar. Porque em Cristo a sua nova posição foi um jubileu que te livrou primeiramente de ti mesmo. Primeiramente, segundamente das necessidades de autoafirmação do próximo. Das necessidades de se sentir aceito em alguns ambientes. Do olhar de condenação de alguém que te reprova. O jubileu de Cristo te liberta para viver o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então agora a minha proposta é, nós vamos passear sobre as 3 perspectivas do jubileu, que eram as dívidas perdoadas, que era o descanso e era a dignidade restaurada. Amém? E aí nós vamos orar, fazendo essa ressignificação para a nossa vida. E aí nós vamos orar. Amém? Você vem comigo, irmão? Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender? Amém. Então, abre comigo em Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Vamos falar agora sobre as dívidas, né? Você entendeu que o jubileu, as dívidas eram perdoadas. Mas você também tinha uma dívida que foi perdoada em Cristo Jesus. Nós vamos ler agora, diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? Bom, todos nós tínhamos um boleto a pagar. Todos nós estávamos em dívida com Deus. Todos nós estávamos condenados à morte. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E na antiga aliança o povo tentava obedecer à lei de Moisés, que não eram só os 10 mandamentos, eram 603 ordenanças. E o pior, se você acertasse 612, mas errasse um, você era culpado de tudo. Então a Bíblia mesmo vai dizer que ninguém pôde ser justificado mediante a obediência à lei. Então todos nós tínhamos um boleto na mão para pagar, que era a nossa condição de pecado. E sangue de bodes e animais jamais puderam pagar esse preço. Eles apenas ali protelavam a dívida, né? Apenas empurrar para debaixo do tapete. É igual pagar o mínimo da fatura do cartão, né? Só vai jogando para frente. Então na antiga aliança, os irmãos ali só, né? Era o dia da expiação, eles cobriam ali só o pecado. Empurrar para debaixo do tapete. E a fatura do cartão de crédito só pagando o mínimo, esperando um dia para alguém quitar a dívida. Aí o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, quando ele sobe na cruz, ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Então quando nós estamos falando de dívidas perdoadas, não é que quando você aceita Jesus, você vai vir aqui na frente no final, aceitei Jesus, aí de repente chega uma mensagem no seu celular, olha, seu débito foi quitado, pode renovar o crediário aqui das Casas Bahia. Essa dívida, você há de convir comigo, irmão, que não é literal. É uma dívida da nossa posição espiritual. E que é muito maior que ninguém podia pagar. A sua dívida, irmão, pessoal, com recurso financeiro, você pode pagar, você pode parcelar. Mas a sua dívida espiritual ninguém podia pagar. E a Bíblia nos diz que Cristo, quando ele morre na cruz, ele paga o preço que ninguém poderia pagar. O preço de sangue. Seu sangue foi vertido. E hoje a nossa dívida, que era uma dívida de pecado, ela foi aniquilada em Cristo Jesus. Amém? Mas eu creio que inclusive a obra de Cristo na cruz, ela reverbera para as outras áreas da nossa vida também.
inclusive te libertando da necessidade de consumir para se endividar. Te dá sabedoria. A Bíblia vai dizer para nós em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, mansidão. E um dos aspectos do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Significa que quando você está em Cristo, você começa a nutrir uma vida em Deus que vai te gerar um fruto. E um aspecto desse fruto é o domínio próprio. Significa que o seu cartão de crédito está aqui. Ou está no celular às vezes já, né? Você está passeando no shopping, você vê aquela bolsa, aquele sapato, os irmãos, né? Vê aquele boné, aquele tênis de corrida, porque todo mundo corre em Campo Grande hoje. Quem não corre não mora em Campo Grande, né? A gente está sentindo coagido a ter que correr. Cadeira. Todo mundo corre. Aí você quer comprar aquele tênis brilhoso, amarelo, que te leva para as nuvens, você vai correr mais rápido, vai proteger o joelho. Aí o cartão começa a pular no bolso, né? Aí, irmão, domínio próprio. Eu espero que você tenha condições para comprar e abençoar os outros ainda. Mas talvez hoje esteja uma estação, você tem que ter sabedoria para mediar os seus gastos. Amém? E você não ficar refém da necessidade de comprar para se autoafirmar, porque muitas vezes as nossas compras são emocionais. A gente compra para poder suprir uma carência. Então, domínio próprio. Aí chama o cartão de crédito devorador. Devorador, irmão, às vezes é você mesmo, né? Então, sabedoria. Faça perguntas. Eu preciso disso. Pastor Tiago, pastor Jean podem dar aula disso para nós, né? Eu preciso disso, é uma necessidade. Se é uma necessidade, você vai para a segunda pergunta. Sendo uma necessidade, eu posso hoje ou não posso? Se pode, vai lá e compra, aleluia, vai correr, seja feliz. Se não pode, vai ficar para a próxima, irmão. Corre com tênis que tem medo, corre descalço, irmão. Aleluia. Domínio próprio. Não, pastor, eu não posso ver uma brusinha da Shein, que eu já fico doido, pastor. Agora taxou, ficou mais caro, vai ajudar você. Então, muitas vezes, o devorador é a gente mesmo. Não é a fatura do cartão de crédito. Pastor, não posso ver uma promoção no iFood, que eu já quero desfazer a janta de casa, pedir uma pizza maravilhosa, nesse friozinho, pastor. Pelo amor de Deus. Então, se você hoje, de repente, trazendo para um aspecto natural, está em dívidas, negocie, irmão. Sente, peça ajuda. O pastor Tiago tem um curso de finanças. Temos aqui o business. Pode te ajudar de alguma forma. Negocie. Chega para o credor e fala assim: olha, eu devo, não nego. Pago assim que eu me reestruturar aqui, e eu vou te pagar. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas se desfiguram por causa de dívidas. Não deixe, a sua dívida não te define. Você pode estar em Cristo hoje, mas endividado, mas essa dívida não te define. E eu creio que existe sabedoria do alto, favor do alto, para que você saia dessa situação. Não fique aprisionado a isso. Nós estamos falando aqui de uma dívida espiritual que não tinha como nem negociar. E o texto que nós lemos diz que havia uma dívida de morte, né? Uma dívida de morte. Estávamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Mas Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há. Aleluia. Sabe, trazendo para o aspecto das dívidas agora, né? Se nós somos ensinados a amar como Cristo nos amou, muitas vezes a gente também é tentado a ficar emitindo boletos emocionais, dívidas emocionais. Você se sente em dívida nas suas relações e fica emitindo boleto. E não faz sentido, se somos convidados a amar como Cristo amou, não faz sentido a gente ficar emitindo boletos relacionais também, de não conseguir liberar perdão. Pastor, mas eu não estou sentindo. Perdão não é sobre sentir. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, Romanos 5:5. Você foi habilitado a perdoar. Não faz sentido, irmão. Você está casado para ficar 4 dias em casa sem se falar. 1 semana sem se falar. Não faz sentido. Sem perdoar. Começo do casamento, eu e Paola tínhamos alguns excessos de comunhão. E aí, né, começou essa. Da gente querer ficar ali 1 dia, 2 dias sem se falar. Eu falei: chega desse negócio aqui. Vem cá, minha filha, vamos resolver esse trem. Por quê? Vai separar? Não vai separar. Tem uma aliança. Então não faz sentido você ficar em casa brigado com o seu cônjuge 2, 3 dias, irmão.
Aí fica emitindo boleto. Não, só vou voltar a falar quando me pedir perdão. O mais maduro pede perdão primeiro. Se é você, mesmo que você não esteja no erro, vai lá e peça perdão. Para quebrar o seu orgulho. Não faz sentido, irmão. Aí eu falei, não faz sentido. Se fosse para ficar 2 dias sem se falar, melhor ficar solteiro. Então, Cristo te perdoou de toda a dívida, que você era o pecador, você estava no erro, mas você não consegue emitir uma quitação de dívida para o seu cônjuge. Acaba com isso na sua casa, irmão, em nome de Jesus. É fácil? Não é fácil, não. Ainda mais eu tenho a tendência de acumular dossiês. Pastor Henrique fala isso, né? Pastor Henrique fala assim, o Renato fica quieto, mas aí depois ele, né, vem mostrar o dossiê dele. Eu tenho a tendência de acumular dossiê, talvez você seja assim também. Você vai acumulando. Aí quando chega, né, aí você vem, você mostra as conversas, mostra o print, mostra tudo. Não é fácil. Mas o evangelho é justamente um convite a uma contracultura. No mundo hoje é normal os casais ficarem 1 semana sem falar. Se você está em Cristo, você foi perdoado. E habilitado para perdoar como Ele te perdoou. E você era o errado, não era Ele. Então por que você não consegue perdoar o seu cônjuge quando até mesmo às vezes ele está errado? Então, é um exercício constante. Lá em casa a gente está diminuindo cada vez mais os tempos, né? De resolver logo, Não, dormir sem se falar. Não, vamos resolver logo. Já teve vezes. Dormir no sofá, o irmão. Pastor, você é pastor, você dormir no sofá, dormir. Dia de casamento. Hoje, irmão, nem que quebra o pau, né? Não sai da cama, irmão. É isso. Porque senão o evangelho fica muito abstrato para nós. Ele precisa pousar nas nossas relações. Fica muito, fui perdoado. Você foi perdoado para perdoar como Ele te perdoou. Então leve para sua casa, leve para os seus relacionamentos com seus filhos. Sabe? Eu me lembro o dia do velório dos meus pais, né? A Bíblia mesmo vai dizer que há mais sabedoria no luto do que numa festa, né? Naquele dia, eu saí do velório dos meus pais, a gente foi almoçar no shopping, eu falei, Paulo, dá licença, peguei o celular, aí eu abri o celular e fui mandando um monte de áudio. Eu falei, olha meu filho, pessoas assim que eu sentia que, eu não tinha feito nada, mas eu senti que a relação estava meio, você sabe quando alguma relação está meio estremecida, sabe ou não sabe? Você sabe. Eu falei, estou passando aqui para te dizer que se de alguma forma eu te machuquei, ou de alguma forma eu fiz alguma coisa que não agradou seu coração, eu quero pedir perdão. Porque diante de uma situação, né, a Bíblia diz que há mais sabedoria no luto. Você vê que essas pequenas coisas, elas são irrisórias. Eu falei assim, meu irmão, eu pedi perdão para muita gente. Eu falei, eu não quero passar nessa vida com nenhum débito, com nenhum boleto aberto. Então, muitas vezes a gente está vivendo com um boleto na mão, você está agarrado ao seu boleto, agarrado ao seu dossiê lá. Sabe? Muitas vezes nós vivemos também em dívida com o nosso passado, não é isso? Talvez porque às vezes a gente até consegue, é difícil, mas às vezes a gente até consegue em algumas situações perdoar o próximo. Mas às vezes a coisa mais difícil é a gente se perdoar de um erro que você cometeu lá atrás, de uma decisão que hoje você viu que foi equivocada, de uma palavra que você disse e feriu alguém, de uma oportunidade que você deixou passar. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Paola, eu falei, Paola, olha só, que oportunidade que a gente perdeu, né? Era um negócio. Antes da pandemia, né, irmão? Quem não fez negócio perdeu, né? Que tudo valorizou, né? E aí me veio um sentimento de querer puxa vida, como que deixei passar isso? E ela pastoreou meu coração. Ela falou, você não sabia que havia uma pandemia pela frente. Fica se condenando por algo que você não sabia que ia acontecer. Talvez você decidiu ir para o emprego. E hoje o outro que você não decidiu está melhor. Talvez você tomou uma decisão que hoje você vê que não foi a melhor decisão. Talvez você fez todos os cálculos, colocou tudo na planilha e falou, eu vou decidir isso. E o tempo provou que a sua decisão não foi a melhor decisão. E talvez você não se perdoe até hoje, por decisões erradas do passado. Aí você fica com um boleto lá do seu passado. Eu creio que os efeitos da redenção, eles precisam reverberar na nossa vida. Eu vi uma frase de um pastor,
Ele disse essa semana, na escola me ensinavam a lição e depois davam a prova. Mas na vida a prova vem e a lição fica para depois. Pelo menos você aprendeu alguma coisa, irmão. Aprendeu. Então, quero declarar sobre a sua vida que você não vai ficar condenado a nada, você não vai ficar preso a nada, que a cruz de Cristo vai ter o poder de te libertar de todo o peso de condenação, de dívida, que você não vai ficar aprisionado à falta de perdão, à mágoa, a rancor, que o seu coração vai ser livre e aberto para viver todo novo de Deus, que Deus tem para a sua vida. Amém, irmão? Liberte essa condenação. O jubileu de Cristo nos liberta de todas as dívidas. Segundo ponto, quero falar agora sobre o segundo D, que é o descanso. Abra aí Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 16. Hoje é dia, irmão. Hoje é dia de sair daqui, almoçar com a patroa, ter uma conversa, descansar à tarde, né? Aleluia. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Bom, quando nós falamos sobre descanso, obviamente nos rememora a questão do sábado, né? Então, Deus, quando faz a criação, Ele descansa no sétimo dia, e depois aquilo se torna lei em Israel, né? O sábado deveria ser guardado. E hoje, né, nós estamos na nova aliança. Aí surge a dúvida, né, pastor? Será que eu preciso guardar o sábado? E eu quero propor para você que não, né? Por quê? Porque o próprio Cristo, Ele ressignifica a questão do sábado. Ali em Marcos capítulo 2, os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no sábado, e era proibido pela lei. Aí se levantam os fariseus e falam, Jesus, os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado. Aí Jesus diz o quê? Olha, o sábado foi feito por causa do homem. Em Marcos capítulo 3, outra situação, onde havia um homem com as mãos atrofiadas, e os fariseus estavam perguntando se Jesus poderia curar no sábado. E Jesus foi lá e curou, e contrariou as expectativas dos fariseus, e ele disse, olha, é permitido fazer o bem no sábado. Ou seja, o sábado em Cristo Jesus foi ressignificado. E quando nós lemos também o ensino de Paulo, Paulo vai dizer o quê? Que o sábado era apenas uma sombra. Quando você, vamos supor assim, eu coloco a minha mão aqui, tem uma sombra aqui embaixo. Eu consigo ver que existe a minha mão aqui embaixo, uma sombra que parece com a minha mão. Mas eu não consigo ver os detalhes do dedo, das digitais, da aliança, eu consigo ver que tem uma sombra. Então quando a Bíblia fala que existe uma sombra, é que ela tentava representar o que seria a perfeição que haveria em Cristo Jesus. Então o sábado que estava na lei era uma sombra, era um apontamento para a perfeição que habitava em Cristo Jesus. Então Jesus se coloca como o nosso próprio sábado, Ele é o nosso descanso. Então o descanso hoje em Cristo Jesus não é simplesmente guardar um dia, embora seja bom você guardar um dia, 2 dias, quem sabe. Está até em discussão hoje no Brasil, né, sobre o terceiro dia de descanso. Discussão muito, olha os irmãos, os empresários ficam bravos nessa hora, né? Então precisamos conversar sobre isso. Então o texto que lemos está falando assim, olha, ninguém os julgue, porque vocês não guardam os sábados, porque o sábado era uma sombra. Pastor, então, posso trabalhar no sábado? Não só pode, como às vezes você tem que trabalhar, né? Eu mesmo ontem trabalhei 12 horas. Então, ainda bem que hoje é ceia, né? Vou pedir perdão e vou poder ceiar. Mas você não é obrigado a guardar um dia. Você precisa entender que o seu descanso hoje é o Senhor. Então, no jubileu de Cristo, aquele dia que era aquele ano de descanso, era só um ano no calendário. E diga-se de passagem, muito bom, né? Proposta muito boa. Mas hoje em Cristo Jesus, nós somos convidados a entrar numa dimensão onde a confiança na bondade, no caráter do nosso Pai, nos convida a uma situação de descanso nele, mesmo às vezes trabalhando, mesmo às vezes nas férias, porque às vezes nós nos condenamos pelo dia do descanso. A gente vive com a nossa mentalidade tão cheia de coisas, a gente vive num mundo tão produtivo. Eu me lembro quando estava estudando para o vestibular, me lembro de uma aula, o professor falou assim, olha, enquanto você está dormindo, o seu concorrente está estudando. Você fala, meu Deus, eu não posso descansar, meu concorrente está estudando. E hoje não é diferente. Enquanto você está parado, descansando, você está lá na sua empresa, seu concorrente está trabalhando, é um workaholic, tal. Então nós somos convidados hoje a uma mentalidade de performance, de render, de otimização das coisas.
Eu quero te dizer, meu irmão, que muitas vezes o insight que você precisa, a ideia que você precisa, vai vir no momento de descanso. Meu hobby preferido, irmão, é a solitude. Quando você fica quieto, né? Ainda mais quem tem a tendência assim de ser mais emotivo, assim, né? Você precisa. Quem tem mais um lado artístico precisa do descanso, porque é no descanso que as ideias vão surgindo. Muitas vezes o que você precisa é justamente descansar. É justamente parar. É justamente parar, fechar a empresa, fechar o trabalho e fazer uma viagem com os meninos. Olha aí, Deus está falando. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Faz um piquenique no parque. Vai pescar nos córregos de Campo Grande. Vai ver uns peixes meio parecidos com tartaruga, mas vai pescar. Programa. Guarda um pouco. Dá um descanso para sua família. Muitas vezes o avanço que você precisa está na sua paralisação. Porque é quando você para de depender na confiança do que você pode produzir e se coloca, Senhor, eu dependo do Senhor. Pai, eu dependo das suas instruções, eu dependo da sua direção, eu dependo do Senhor, o que o Senhor confiou nas minhas mãos, Pai, eu não vou conseguir fazer sozinho, e eu estou descansando aqui para dizer, Pai, para revelar de maneira prática que eu estou dependente da tua instrução. Aleluia, aleluia. Sabe, Mateus capítulo 8 vai dizer o que? Que Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Aí o pastor Bill Johnson, ele diz algo que eu acho maravilhoso, né? Ele fala assim, que nós só temos autoridade sobre as tempestades que nós conseguimos descansar. O jubileu do Senhor é um convite para que você descanse. Talvez você chegou aqui fadigado essa manhã. Talvez você chegou aqui na beira de um burnout. Talvez você chegou aqui hoje não sabendo o que fazer mais. Você se esforça tanto, mas não vê o resultado. Mateus 11, 29 vai dizer assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Quero declarar refrigério do Senhor sobre a sua vida, refrigério do Senhor sobre a sua casa, refrigério do Senhor sobre os seus negócios, refrigério do Senhor sobre a situação que você está vivendo, refrigério do Senhor nessa estação. E sabe de uma coisa? Às vezes o refrigério de Deus vem na resposta das suas amizades, das suas relações. É quando Deus levanta alguém, um vizinho, uma vizinha, um irmão, do lado soma, e vem como refrigério. É uma resposta de Deus. Aí você está no zap, não ouve o vizinho, e às vezes Deus está mandando um refrigério para você. Pastor, mas não é da igreja. E quem disse que precisa ser da igreja? Não menospreze as respostas que Deus está enviando para você. Não sei porque eu estou falando isso. Faça amizade com seus vizinhos. Dá um bom dia para ele. Pastor, mas ele não dá bom dia. Dá bom dia a você. Descanso. O jubileu do Senhor é um convite para o descanso. E agora, para finalizar, o terceiro D, abre em Romanos 6,18. Romanos 6,18. Então, estamos falando sobre um jubileu de Israel, né? Que era um dia de dívidas perdoadas, era um dia de descanso e de dignidade restaurada. E aprendemos que o jubileu de Jesus, ele falou, olha, eu vim anunciar um novo jubileu, o ano aceitável do Senhor. É um ano também de dívidas perdoadas, em vários aspectos. É o ano também de descanso no Senhor. E agora, para finalizar, ele fala sobre dignidade restaurada, que aponta para a libertação. Vamos ler Romanos 6,18. Diz assim, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia. Oh, Jesus. Então a Bíblia está apontando que nós fomos libertos do pecado. Talvez você entrou aqui nessa manhã, pastor, não consigo mais largar de fumar. Agora inventaram o tal do eletrônico lá, aí que eu estou fumando igual a caipora. Você entrou com algum tipo de vício, pornografia, vício de mentir, o vício de querer se autopromover. E o jubileu de Jesus é um convite para que nós entremos num lugar onde nós somos libertos, onde a nossa dignidade nele é restaurada. Sabe, ser livre do pecado não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Você pode, às vezes, no decorrer do caminho, ter algum percalço.
mas significa que nunca mais o seu pecado vai te definir. Você vai ser liberto do peso da condenação do pecado. Sabe? Então, talvez o primeiro passo hoje que você precise é reconhecer as suas vulnerabilidades. Eu não tenho problema, irmão, de compartilhar as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, porque nós somos tão carentes da graça do Senhor. Reconheça suas vulnerabilidades. Porque quando você reconhece, você traz para a sua consciência aquilo. Aí sabe o que você pode fazer? Não precisa ficar olhando para a sua vulnerabilidade. Você pode deixar ela na cruz. Você confessa ela, traz a existência e coloca na cruz. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto do exemplo de Billy Graham. Billy Graham, um dia perguntaram para ele, fizeram uma reportagem. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que pisou na terra. Fizeram uma reportagem e falaram: Billy Graham, a gente nunca viu um escândalo na sua vida. A gente nunca viu você envolvido com nada, com propina, com nada. Ele falou: você nunca teve uma tentação? Ele falou assim: eu tive uma tentação muito grande durante toda a minha vida. Eu perguntava: o quê? Ele falou: mulheres. Eu sempre tive essa tentação de tentar me envolver com outras mulheres. Aí ele falou: mas você escondeu, Billy Graham? Você nunca confessou isso publicamente? Ele falou: não. Eu deixei isso na cruz. E eu tinha uma conduta, um código de conduta, que eu jamais ficaria sozinho com uma outra mulher. E eu falei isso para a minha equipe ministerial. E eu estou terminando a minha jornada sem isso definir ou macular o chamado que Deus tem para a minha vida. Talvez você tenha algum desejo aí no seu coração, irmão. Talvez você sinta atração por algo do mesmo sexo, do sexo oposto. Tem gente que tem uma vulnerabilidade genética de uma propensão ao álcool. E talvez você se sinta condenado: como eu posso amar o Senhor, sendo que eu ainda sinto desejo por álcool. E o convite do Evangelho, para nós sermos libertos do peso da condenação disso. Não para cedermos a isso, mas falar assim: eu tenho essa fraqueza, mas eu vou deixar na cruz isso aqui. Isso não vai me definir mais. Isso não vai ser capaz de me paralisar e definir quem eu sou em Cristo. Esse é o jubileu do Senhor. Esse é o jubileu do nosso Pai. Sabe, o jubileu fala sobre liberdade. Liberdade de você mesmo, irmão. Sabe, porque liberdade não é você fazer o que você quer, é você não poder fazer o que você quer. A maior libertação é ser liberto de si mesmo. Porque a verdadeira liberdade não é você dizer sim, é você poder dizer não. E quando você tem que dizer sim, vem uma proposta. Alguém te chamando no WhatsApp, chega um direct para você, chega um amigo te chamando para um programa, né, duvidoso, que você sabe que é errado. Vem a proposta do vício: pastor, eu sou preso no vício do jogo, baralho. Eu não aguento ver alguém me chamando para o jogo, que eu já quero ir, eu já quero apostar no jogo do Tigrinho, inclusive. Pastor, eu sou viciado em pôquer, não posso ver aquelas roletas que eu já fico doido. O Senhor está te convidando para um jubileu. Quando chegar: vamos jogar pôquer hoje, vamos jogar baralho. Você vai olhar, e antes de Cristo, você era obrigado a dizer sim para isso, porque eu preciso disso. Agora em Cristo você pode dizer não. Fala: eu tenho vontade. Como eu queria estar naquela mesa lá. Como eu queria tomar todas, envergar todas hoje. Mas Cristo disse que isso não me define mais. E eu posso dizer não para isso hoje. Sabe, o Hernandes Dias Lopes vai dizer que há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravas dos próprios vícios. A gente viveu essa semana, né? E eu creio que você deve ter ficado sabendo que o nosso STF fez o uso da liberação, né? Liberou o uso da maconha para consumo próprio. 40 gramas das 133 cigarretes, que chama, não sei o nome. Lutando pela liberdade de poder estar preso a um vício. Não quero entrar em questões políticas aqui, mas o fato é que a igreja precisa ser uma resposta para esse tempo.
lugar onde, se alguém confessar para nós o seu erro, a sua fraqueza, ele vai ser abraçado, não vai ser julgado, vai ser acolhido. Falar: meu irmão, isso não te define mais, isso não define a sua história. Você pode dizer não para isso. Pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade são escravos dos próprios vícios. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo você não precisa mais ser escravo, nem escravo das suas próprias opiniões. A gente vive um debate também no mundo hoje de liberdade de expressão. A pauta mais urgente talvez seja a liberdade de expressão. Vai influenciar diretamente nas eleições. Todo mundo lutando para poder dizer algo, quando na verdade o evangelho às vezes também é o convite para a gente não poder dizer algo. Sabe por quê? Muitas vezes a atitude mais sábia não é você dizer o que você quer dizer, é você não dizer o que você poderia dizer. Vou te dar um exemplo. Talvez você já cansou tanto de falar para o seu marido coisa que ele precisa mudar, e cada vez que você fala parece que só piora. As irmãs, é verdade, pastor. Talvez tudo que você precisa é começar a orar por esse abençoado. Fala: Jesus, eu abençoo meu marido. Eu declaro sabedoria sobre o alto. Eu declaro que eu quero vê-lo como o Senhor o vê. Ele é uma bênção na minha casa. Aí chega, né? Você vê de novo, tudo bagunçado. Você chega, você poderia falar: você está com a razão. Aí o Espírito Santo. Eu gosto de Gênesis capítulo 1, porque a Bíblia diz que Deus só disse assim: haja luz, quando o Espírito estava pairando. Então talvez seja a hora de você deixar o Espírito pairar na sua casa. Deixa o Espírito começar a pairar lá, para você dizer. A Bíblia diz que a palavra dita no tempo certo é como maçãs em taça de prata. Existe um tempo oportuno. Toda hora, quero dizer, toda hora. Já falou 1000 vezes para o seu filho não se envolver nesse relacionamento amoroso. Quem sabe está na hora de você começar a deixar o Espírito pairar na sua casa. Não seja escravo das suas próprias opiniões. Sabe? Em Cristo você pode não. Você pode não ceder ao desejo. Você pode não ceder à vontade de falar algo. Não, pastor, me segura, eu preciso falar. Em Cristo você pode não. Há uma diferença entre o não pode e o pode não. O não pode, ele está proibido, mas ele queria falar. O pode não, ele tem a decisão de poder não decidir por algo. O escravo, ele não pode. Dizem para ele que ele não pode fazer o que ele quer fazer, mas ele quer fazer. Agora, o pode não, ele pode não escolher algo que ele talvez gostaria de fazer. Ai, Jesus. O tema da mensagem é o que, gente? A espera. Talvez você esteja à espera de algo. Esse algo já veio. Liberdade de ir e vir. Em Cristo a gente abre mão da liberdade de ir e vir. Pedro, né? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O dia, eu queria que você entendesse, eu finalizo aqui. O dia do jubileu em Israel era um dia muito esperado, sim ou não? Todo mundo queria a casa de volta, a dívida perdoada, todo mundo queria voltar para casa. Imagina um escravo, sem ver os filhos, ele ia voltar para casa. O jubileu é um ano muito esperado. Talvez hoje você esteja à espera de uma nova chance, à espera de um novo amanhã, à espera de uma nova oportunidade, à espera de uma nova história na sua casa, à espera de uma nova história nos seus negócios, à espera de uma nova história na sua família. E Jesus diz assim: hoje se cumpriu essa profecia, e eu vim, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade a você, para anunciar libertação a você. Jesus é o nosso jubileu. E sabe o que eu acho interessante? A palavra jubileu, ela tem a origem de um chifre de carneiro. Por quê? Porque era com chifre de carneiros que eles proclamavam, tocavam as buzinas que o jubileu chegou. E o evangelho é o quê? Uma boa notícia que está sendo proclamada hoje a você, que existe uma nova oportunidade para você, existe uma nova chance para você, existe um novo caminho, existe um novo amanhã, existe uma possibilidade de viver diferente, de fazer diferente, sabe? E talvez hoje você esteja à espera de algo. Certamente você já esperou por uma boa notícia, sim ou não? Eu me lembro que
quando eu comecei a fazer os meus primeiros concursos, eu ficava lá, dando F5. Eu queria ver se meu nome tinha sido aprovado. Estava à espera de uma boa notícia. Espera, isso é F5, F5. Talvez você esteja hoje assim, dando F5, vivendo cada dia à espera de algo acontecer. Um dia chegou uma boa notícia para mim. Eu estou aqui para dizer que Cristo é a boa notícia para você. Talvez você ficou à espera do seu currículo ser aprovado. Talvez você está... E a gente não fica feliz quando chega uma boa notícia, né? Você foi aprovado no processo seletivo. O seu currículo foi aprovado. O seu projeto foi aprovado. A gente fica feliz, né? E hoje o jubileu é a notícia que você já foi aceito. Jesus chama o jubileu de ano aceitável do Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar que você foi aceito, que você não foi descartado, que você não foi esquecido, que você não está abandonado, mas que Jesus aceita você, que os seus erros não te definem, que o seu pecado não te define, que o seu passado não tem poder de corromper o amor que Ele tem para você. Ele hoje está te dizendo: meu filho, eu te aceito do jeito que você está, para te convidar para uma nova rota de propósito, de transformação, para que você possa viver uma nova história em Cristo Jesus, porque em Cristo nós somos livres. E o que é a ceia? É a celebração da redenção, é a celebração que nós estamos em Cristo. Nós podemos dizer: nós somos livres, e podemos cantar da bondade daquele que nos encontrou. Eu quero te convidar nessa manhã para que você possa cantar essa verdade, dizendo que em Cristo você foi feito livre. Aleluia!